Então, continuando aqui, a nosso teste lógico, eu vou querer ver o que acontecer aqui dentro. Se for verdadeiro, eu vou executar o meu resto do meu código. A gente vai usar muito isso na nossa programação, no nosso desenvolvimento. Então, a gente vai usar um comando aqui de keyboard. E antes de dar enter, vamos notar uma coisa aqui, ó. Quando eu escrevo aqui keyboard e ele me dá essa sugestão, tá, ó, keyboard, keyboard. Quando ele me dá essa sugestão aqui, veja que está escrito aqui, ó, input system. Beleza? Não é o Unity Engine apenas, é uma biblioteca dentro do Unity Engine de Input System. Quer dizer que quando eu confirmar esse cara aqui, quando eu confirmar o meu keyboard aqui, der um Enter, ela automaticamente vai querer me ajudar e já escrever para mim essa biblioteca. Por quê? Para a palavra keyboard aparecer e o meu código reconhecer, eu tenho que estar com essa biblioteca específica Input System colocada. Beleza? Com isso, eu posso seguir a regrinha padrão aqui, current, escolher qual a tecla, por exemplo, W key is pressed. Então, veja só, o que essa condição faz? É uma condição booleana, pelo nome que eu entendo. Se a tecla W no meu teclado estiver pressionada, esta função, este método que eu estou chamando dentro do teclado, vai me retornar como verdadeiro. Então isso pode ser verdadeiro ou falso. Se o W estiver pressionado, retorna como verdadeiro, então o meu código executa o que está aqui dentro. Se estiver falso, nada acontece. E eu posso pegar essa minha linha aqui e colocar ela aqui para dentro. Tá? Então o que vai acontecer agora? Eu vou empurrar minha bola para frente apenas quando eu segurar a tecla W, beleza? Vamos testar aqui. Então agora, aqui está a minha esfera. Ali está a minha esfera. Se eu segurar a tecla W, vamos testar aqui, ó. Olha lá. Foco na janela aqui embaixo, segurei W. Enquanto seguro W, ela move para frente essa minha esfera. Beleza? E daí, com isso, eu já consigo fazer movimento em 4 direções. Mas olha, tem um bugzinho aqui que a gente já vai explorar, porque a gente está fazendo da maneira um pouquinho errada. Vamos só rapidamente fazer em 4 direções para a gente testar isso daqui. Então, W key. Depois do W, eu tenho A para a esquerda. Tenho S para trás. E tenho o D para a direita. Cada uma delas eu mudo, né? Então, apertar a tecla A é para a esquerda, então eu vou querer, olhando aqui para o meu código, né? Olha o meu eixo aqui, ó. Eixo X, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então, se eu quero que ela mova para a esquerda, eu tenho que fazer negativo no eixo X. Então, A, eu faço X menos move speed, e o Z eu mantenho zero. No caso do S, a tecla para trás, eu vou fazer menos move speed, certo? Porque eu vou estar nesse eixo Z, só que movendo, empurrando para trás. Então, na função negativa do eixo Z. E por fim, D, que eu faço o meu X com mais move speed. Tá? Com isso, eu consigo entender um pouquinho menor como é que funcionam essas minhas variáveis. Tá? Se você achar que esse código está muito longo aqui, eu coloquei dessa maneira, é uma questão de sintaxe, você pode mudar algumas coisas. Você poderia, para deixar uma leitura melhor, se você preferir, como a gente tem apenas uma instrução, uma coisa apenas acontece, certo? Nesse código, a gente não precisaria das chaves. As chaves a gente pode tirar elas, porque apenas uma coisa está acontecendo. Beleza? Então, olha só. Então, eu poderia escrever ele todo numa linha apenas, tá? Poderia fazer aqui, ó. Se a tecla foi pressionada, a posição recebe novo vetor, x, y, z, e a minha incrementando da minha velocidade. Ficaria mais fácil a leitura. Outra coisa que poderia fazer para facilitar a minha leitura, poderia criar algumas variáveis, geralmente as variáveis da classe a gente cria aqui, mas a gente poderia criar algumas variáveis locais aqui no update. Então, por exemplo, eu poderia criar uma variável float x, y e z, tá? Criar essas 3 variáveis aqui, dizer que x recebe transform.position.x, y recebe ponto y e z recebe ponto z. Então, essa primeira linha aqui, eu só estou guardando a posição atual. O que ela está fazendo? Eu criei uma variável, então, uma vez por frame, por isso que talvez não seja a melhor maneira, eu poderia criar elas fora também, mas neste momento no meu código, uma vez por frame, eu estou criando essas 3 variáveis e guardando a posição atual. Por que isso daqui
melhoraria a minha leitura, tá? Porque agora eu poderia, em vez de escrever aqui transform.position.x, veja, em vez de escrever transform.position.x, eu poderia escrever simplesmente a variável que eu acabei de criar de nome x. E a leitura fica bem melhor do meu código. Então eu poderia colocar aqui ó, simplesmente x, y, e em vez de z, em vez de transform.z, só z mais move speed. Ficaria melhor a minha leitura. Então veja, o código essencialmente ele funciona exatamente da mesma maneira, só que ele simplifica a minha leitura. Eu vou editar os outros aqui para ficarem nesse mesmo padrão, para a gente deixar uma leitura mais fácil. E a gente já testa este movimento e vai descobrir alguns bugs. Então aqui temos W, em vez de W, a gente tem A, em vez de S e D. Então o A para a esquerda é o X menos move speed e o Z se mantém normal. O S é para trás, então é menos move speed no Z. E o D é para a direita, a gente faz o mais move speed no X. Certo? Então agora ficou bem mais enxuto o nosso código aqui. Se a gente quiser, ainda poderia, se você não gostar das variáveis estarem declaradas aqui dentro do update, eu poderia declarar elas fora, declarar elas aqui em cima. Não teria problema. Como a gente está fazendo aqui um teste apenas rápido, vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá. Então, com esse script agora colocado, então a gente tem aqui a nossa esfera. Se eu segurar o W, ela vai para frente, seguro o S, vai para trás, A para a esquerda e D para a direita. Vamos selecionar ela aqui para ver o que está acontecendo aqui, certo? Vamos lá. Eu preciso sempre lembrar, sempre tem que estar com a janelinha de game em foco aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Janela selecionada. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, olha só, quando ela vai para frente, ela está se movendo. Quando ela encosta aqui, algo estranho acontece. Minha esfera começa a rolar aqui, ó. E eu ainda consigo mover ela, usando as minhas teclas, ó, W, A, S, D. Só que, professor, tá estranho o movimento. Quando ela vai para frente, veja só, o que está acontecendo? Ela vai para frente, mas ela continua voltando, tá? O que está acontecendo aqui é um bug bem clássico, tá? E é a maneira errada de movimentação que a gente está fazendo. Eu quis fazer ela assim porque ela é um pouquinho mais didática para a gente entender como que o script funciona. Só que, galera, essa maneira aqui para mover objeto na cena com física tá errado. A gente pode usar isso para mover elementos de cenário, mover elementos de menu, esse tipo de coisa. A gente pode fazer uma transformação de incremento. Mas o que está acontecendo aqui? Veja. Quando eu aperto uma tecla, eu estou mudando a posição, eu estou forçando a posição a ir para um novo valor. Então, no meu jogo, a minha esfera está rodando aqui, ela está com física, ela está indo para frente e ela tem uma inércia. Só que eu não estou aplicando força, eu não estou usando a engine física. O que eu estou fazendo é simplesmente forçar a posição da minha esfera aqui, ó. Então ela está aqui. Vamos olhar ali, ó. Ela tem uma física, ela está se movendo. E quando eu aperto o W, ela teleporta a posição, mas a física dela continua igual. Então, essa não é a maneira correta da gente mover. Tá? Ela vai gerar vários problemas. Uma coisa que a gente vê aqui, a bola quicando na parede. Aqui, ó, se eu colocar ela aqui próxima da parede e eu tentar segurar o A para ir para a esquerda, ela fica tentando entrar na parede. Por que isso acontece? Tá? Porque a cada frame, a minha esfera vai estar aqui. Então a minha esfera vai estar aqui na minha parede. E a cada frame ela vai teleportar, vai entrar um pouco dentro da parede e a física da engine vai empurrar ela para fora. Então, tudo isso é para dizer que essa maneira, embora didática, não é a maneira ideal da gente fazer movimentação em 3D. Então o que a gente vai fazer agora é mudar esse código, jogar esse código fora. Ele foi muito legal para a gente aprender como é que funcionam as variáveis e algumas dicas, mas a gente vai fazer um código muito melhor trabalhando agora com física.